Olha só, gente, sempre tenho feito isso aqui, tá? Deixando vocês aí bem a par de onde a classe, objeto do nosso estudo, está inserida. A gente tem as classes, né, gramaticais, as classes de palavras, divididas em grupo, né? O grupo das variáveis e o grupo das invariáveis, as nossas classes de palavras. Onde está o verbo? Olha só. O verbo está inserido aqui, dentro das classes variáveis. Eu tenho sim, gente, uma série de variações. O meu verbo ele pode variar em modo, ele pode variar em tempo, pode também sofrer variação enquanto a pessoa, ok? Pode ainda, oh meu Deus, quanto a pessoa, pode ainda sofrer variação quanto ao número de singular e plural. Então, perceba, é uma classe bastante, né, variável, pode variar aí dentre os modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempos, presente, passado, futuro e, enfim, suas derivações aí, digamos assim, suas bifurcações. Eu tenho as pessoas primeira, segunda e terceira, e elas podem ser do singular ou do plural. O verbo é cobrado muito em prova, gente, então a gente precisa fazer um estudo legal dessa classe de palavra. Então vamos lá, olha só. O que é verbo? Verbo é a classe de palavra que expressa só uma ação, estado, um fenômeno natural, fato, né? Isso é suficiente para indicar que uma palavra é verbo? Não. Por quê? Porque eu tenho palavras, gente. Por exemplo, a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento. Ela traz, né, uma noção aí de algo acontecendo, de ação. E nem por isso ela é um verbo, né? Ela é, um substantivo. Então, eu não posso me ater apenas a esse detalhe de ser uma classe de palavras que indica ação, estado, fenômeno natural. Eu preciso, né, além disso daqui, ser capaz de perceber que aquele verbo tem uma noção temporal, uma noção de presente, passado ou futuro, ok? Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns casos de ação. Olha só. Ação. Ai, gente, eu tenho, vamos lá, vou colocar viver, né? Porque tem como ter ação sem vida, né? Viver, trabalhar. Olha só, tenho viver, tenho trabalhar, tenho estudar, eu tenho sorrir. Então, tenho aqui, muitos e muitos verbos, né? A boa parte deles aqui, indicando e expressando ação. Vamos ver aqui a ideia de estado. Gente, aqui eu gostaria de pedir uma atenção, tá bom? É interessante que você tenha em mente esses daqui, olha só. Eu até vou utilizá-los usando uma outra cor. Ser, estar, parecer, olha só. Continuar, ficar, permanecer. Eita! Permanecer. Peraí, Denise, tenha calma. Permanecer. E aí eu tenho o tornar-se para alguns, tá? Né? Não são todos os gramáticos, ser, estar, parecer. Continuar, ficar, permanecer. Eu tenho ainda o andar. Eu vou deixá-los até assim. O andar, o viver e o virá. E aí eles não terão, né, o sentido de andar de deslocamento, de jeito nenhum, senão seria ação. Esse viver, né, não nesse sentido daqui, de ter a existência, sobreviver ou até morar. E esse virá, gente, também não é aquele sentido que você talvez tenha sido o primeiro a vir à sua mente, fulano virou a mesa. Não, eu quero os sentidos aí de estar, tá certo? Aqui, andar com o sentido de estar, ele anda preocupado, ele anda
preocupado. Ó só, aqui eu tenho a minha noção de estado, ou ele anda preocupado, ou ele vive preocupado, percebem? E esse virar é com o sentido de tornar-se, ok? De tornar-se ou de transformar-se. O concurseiro virou concursado. Joia? Então, basicamente isso daqui. Então, foco nesses verbos, são eles aí que aparecem na tua prova e boa parte, acho que praticamente todos também, né, são apresentados no tocante à sintaxe como verbos de ligação quando aparecerem com um predicativo, ok? Quando aparecerem com um predicativo do sujeito. Então, não é suficiente que o verbo esteja nessa lista. Eu preciso, né, para que ele seja considerado tal verbo de ligação, para que haja, né, essa classificação, eu preciso que haja um predicativo do sujeito. Isso diz respeito à sintaxe, ok? Só estou acrescentando a informação, mas não é isso que nos interessa no momento. O que nos interessa é a morfologia. Estamos trabalhando classe de palavras, está inserida aí no mundo da morfologia. Agora vamos, não sei por que eu fiz esse asterisco, vamos aqui ver fenômenos. Fenômenos naturais. Tranquilo, né, gente? Eu tenho aqui, ó, chover. Tenho aqui nevar. Tenho aqui trovejar. E assim sucessivamente. Tranquilo? Tenho aqui, ó, os principais sentidos expressos por meio do meu verbo. Desde que eu consiga, né, perceber essa noção de presente, passado ou futuro. Até aí tudo tranquilo? Bem introdutório, né, gente? Esse cabelo assanhado, mulher. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada nas conjugações. Coisa também simples, ó. As minhas conjugações verbais, isso te lembra um pouco a tia, né, da escola? Primeira conjugação são aqueles verbos terminados em AR, não é? Eu tenho aí, vou colocar depois os exemplos em vermelho, cantar, amar, falar. Eu tenho os verbos de segunda conjugação. Detalhe, viu, que já vi algumas bancas cobrando. Em ER, viver, parecer, escrever. E os de terceira conjugação. Foi o que eu fiz aqui de errado, conjugação. São aqueles terminados em IR, ok? O partir, o sorrir. Vamos colocar alguns exemplos? Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Falar, cantar. Olha aqui em R. Fazer, escrever. E em R, hein, professora? Partir, ó. Sorrir. Professora, e o verbo pôr? Onde vou encaixá-lo aqui? Existe uma quarta conjugação? Não. O verbo pôr, gente, e os seus derivados, ele está inserido aqui, ó. Segunda conjugação. Professora, mas ele não termina em ER. Ele não termina agora, mas ele já terminou um dia, né? O verbo pôr, ele era poer. Então, o verbo pôr e seus derivados, se for questionado, ele está aqui na segunda conjugação, então vou acrescentar, tá? O verbo pôr e os seus derivados. Tranquilo? Só coisinha leve. Até agora estamos aí, né, só apresentando algumas informações, coisa introdutória. Agora eu vou começar a trabalhar contigo os modos. Gente, muita atenção. Existem alguns concurseiros que passam por cima, né, desses modos. É somente indicativo, subjuntivo, imperativo, pronto, e já vão logo aos tempos. Vamos dar uma olhadinha, os modos, eles te ajudam muito a acertar questões em prova, vem cá. Olha só, os meus modos verbais, eles são, né, representados pelo seguinte, eu tenho o modo indicativo, e aí eu quero que você pense assim, ó, indicativo, indica, eu tenho aí, ó, expressa um fato certo.
basicamente, né, a ideia de... A ideia de certeza, ok? E aí eu preciso destacar com muita ênfase o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, olha, gente, os meus tempos inseridos aqui no indicativo, ó, o indicativo indica certeza, fato certo, basicamente isso. Porém, eu tenho um tempo aqui, eu tenho 6 tempos, tá, gente? 6 tempos dentro do indicativo, mas o futuro do pretérito, ele é aquele único que expressa uma ideia condicionada. Um fato, né, no futuro condicionado ao passado, então eu tenho uma ideia de incerteza, eu tenho uma ideia aí de probabilidade, ok? Então toma muito cuidado, porque ele é muito requisitado em prova, nós veremos, certo? Veremos, mas vai logo aí assimilando que esse futuro do pretérito é aquele terminado aí, ó, iria. Eu faria. Eu estudaria. Aquele verbo dos arrependidos, sabe? Se eu soubesse, eu iria, eu passaria. É isso, tá bom? Então, vamos lá. Indicativo indica. Fato o quê? Fato certo no geral, né? A maioria aí dos tempos dentro do indicativo são usados justamente para expressar uma certeza no presente, no passado ou no futuro. Porém, o futuro do pretérito está aí, né, como uma exceção, pois ele está atrelado à ideia, ó, condicionada de incerteza e probabilidade. Já o meu modo subjuntivo, você pensa logo assim, ó, subjuntivo, expressa suposição. Subjuntivo expressa, ó, subjuntivo, suposição, subjuntivo, suposição, ou seja, gente, eu vou ter dúvida, eu vou ter, um desejo, não é a certeza, é um desejo, eu vou ter uma probabilidade, eu vou ter a ideia de, vou ter ideia de hipótese, vou ter também ainda, ó, condição. Ou seja, tudo nesse plano aí do que não é garantido, da suposição, subjuntivo, suposição. E para fechar, eu tenho o imperativo. E esse imperativo, ele anda aparecendo em prova de uma forma diferente, porque você sempre, né, tem a tendência a atrelar o imperativo à ideia de ordem, a expressa ordem. Professora, isso é mentira? O imperativo não expressa a ordem, não? Expressa sim. O imperativo expressa a ordem, mas a gente pode utilizá-lo também com a ideia de pedido, com a ideia de conselho, com a ideia de advertência, e isso foi cobrado já mais de uma vez, na verdade. A gente já, né, até orienta o aluno, toma cuidado, imperativo, letra A, ordem, cuidado, dá uma lida com calma, analisa o teu contexto, tá bom? Porque eu posso muito bem dizer, o chefe disse ao funcionário, entregue o relatório até às 18 horas. Aí eu tenho uma noção de ordem, porque o contexto me proporciona concluir isso. Mas se eu digo assim, use filtro solar, gente, eu não tenho aí a ideia de ordem, eu tenho o quê? Uma recomendação, um conselho, abra a porta, por favor, o que eu tenho aí? Uma solicitação, um pedido. Não pise, por favor, aí, a tinta está fresca aí, no meio-fio, não pise, eu tenho uma advertência. Então, cuidado, vou precisar olhar o contexto. Então, imperativo, ó, ordem, mas eu tenho que ficar atento, porque pode expressar um pedido, pode expressar um conselho, pode expressar uma advertência. Faremos uma questão aqui em que o imperativo foi cobrado com essas variações aí de sentido. Maravilha, né? Tranquilo? Pois vamos ao modo indicativo. Deixa eu pegar aqui meu Azutec. Galera, o modo indicativo, tenho aqui aquele meu esqueleto que eu amo colocar para vocês
para tentar te incentivar a usá-lo. Pega, faz alguma coisa parecida com essa depois no teu caderno, no teu tablet, e vai fazendo o quê? Você pode usá-lo de várias formas. Você pode, por exemplo, começar assim, para facilitar a minha vida, eu vou colocar um verbo conjugado em cada tempo aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, eu estudo. E aí, se você quiser, você usa outros. Aí bota 3 verbos, certo? Eu estudo, eu compro, eu sou, enfim. Aí, ó, pretérito perfeito. Eu estudei. Eu estudei. Ah, o imperfeito. Eu estudava. Eu estudava. Ó, percebem? O mais que perfeito. Eu estudara. Oxi, estudara. Cuidado para não dizer, ó, estudará, não é estudará. É estudara. Ó, o peso da minha voz é uma paroxítona, tá? Estudara. Futuro do presente, eu estudarei. E o futuro do pretérito, eu estudaria. É interessante demais, gente, eu posso fazer dessa forma. Preencho o meu esqueleto, ó, conjugando. Aí, não vou usar só o estudar, não. Vou usar mais 2 verbos. Deixa todo completo. Você pode também fazer o seguinte, ó, uma outra opção aí de dica para você revisar. Claro, você vai fazer isso depois de ter estudado comigo aqui, depois de ter dado uma lida também na parte escrita, depois de ter feito talvez umas questões, você, digamos, amarra o conteúdo usando esses mapas. Professora, tem os mapas prontos. Gente, é interessante demais, né, esses mapas prontos, mas monta o teu. Você vai fixar muito mais, então olha só. Posso fazer também assim, o presente. Agora eu vou fazer outro tipo de apontamento. Eu vou usar meu esqueleto para focar, me direcionar em que, a que devo dar mais atenção. Presente eu tenho que dar mais atenção aos sentidos, porque cai mais esse tópico. Então eu tenho aqui, ó, os sentidos. Por quê? Porque são vários, aí eu tenho vários. Aí eu tenho o sentido de uma ação no agora, eu tenho o sentido inclusive de futuro. Futuro, sim, posso usar o presente para expressar futuro, veremos, de passado e por aí vai. Então, eu preciso me ater a esse detalhe, né? O presente, ele tem uma variação grande de sentidos. Já o pretérito perfeito, eu tenho que me ater à conjugação de alguns verbos. Por quê? Porque são alguns verbos que derrubam em prova. E, né, você vai depois preencher direitinho, mas se você já conhecer a conjugação do verbo ter, do verbo pôr, do verbo vir, você já vai ganhar muitos, porque os derivados deles, ó, serão conjugados da mesma forma. Então, você já deixa isso aí apontado. Preciso saber conjugar no pretérito perfeito, esses aqui, pelo menos. No imperfeito, eu preciso conhecer as terminações. Por quê? Porque a banca faz muita pegadinha com isso, as terminações. E quem são as terminações? Você pode até colocar ava, ia, inha, unha. Meu Deus, unha, sim. E era... Qualquer era, aí você coloca, não é qualquer era, é só o era do verbo ser. O mais que perfeito também, terminações. Tenho que focar nisso aqui, mas algumas outras coisinhas, né? Opa, terminações. Terminações. Quem são as terminações? Eu tenho ara, era ou era, né? Era ou era. E aí é todo mundo, menos, obviamente... Menina, que a minha letra está bem. Menos o verbo ser, né? Menos o verbo ser. Eu tenho ira e eu tenho ora. Então, tenho aqui, vou ter que me ater também no mais que perfeito. Mais que perfeito, você pode fazer assim, ó, mais que perfeito. É mais antigo do que outro. Significa, então, que é uma ação anterior. Anterior. A outra, geralmente, é isso. Futuro do presente. É uma ação, expressa uma ação. Ação após a fala, né? O momento da fala. E o futuro do pretérito é aquela exceção. É uma exceção e eu preciso estar atento. Por quê? Porque expressa suposição. Suposição. Uma suposição condicionada. Olha só, fiz rapidinho. Tenho aqui, ó, uma revisão. Professora,
Agora que você terminou de colocar tudo isso, eu fiquei em pânico, porque eu tô vendo que vai ser muita coisa. Tô em pânico. Meu Deus, eu vou ter que dominar esse negócio todo. Se você está aqui a título de revisão, você sabe que isso aqui é tranquilo de fazer. Ah, tranquilo. Eu tô tentando, tô usando o eufemismo aí, tô usando, mas assim, dá pra gente fazer, galera. Vou precisar o quê? De dedicação sua, tá bom? De comprometimento. A gente vai precisar reforçar algumas questões aqui dentro de verbo, alguns pontos, e eu preciso que você coloque a mão na massa. Preciso que você pegue papel e repita e escreva, tá certo? Mas dá pra fazer tranquilo. Quem já estudou essa aula ou estudou o verbo de alguma outra forma, percebe que é possível fazer isso aqui, te dei uma ideia, e se você já tem noção do tema, você já consegue executar. Mas agora, venha comigo, você vai ser capaz de executar tudo isso. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o presente, como eu tinha dito, o foco é nos sentidos. Quando eu falo em presente do indicativo, com certeza, a primeira coisa que vem à mente é a ideia do que está acontecendo agora. Ah, o presente indica o agora. Concorda? Concordo. Mas esse não é, gente, o único sentido expresso pelo presente do indicativo. Em relação especificamente até ao presente, eu digo que há duas faces da moeda, né, em relação a esse verbo, ao verbo nesse tempo. De um lado eu vou ter o meu tempo e modo, não é isso? E qual é o tempo e modo? Presente do indicativo. Do outro lado eu tenho o sentido. Por quê? Porque às vezes eu terei presente do indicativo, ó, tempo e modo, mas o sentido vai poder, no contexto, ser de futuro ou ser de passado. E eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é em que tempo e em que modo esse verbo está conjugado. Ah, em que tempo e em que modo? Presente do indicativo. Qual sentido ele expressa? Aí outra coisa, vai depender do contexto. Aí qual sentido ele expressa? Eu vou ter que olhar para o contexto. Tome cuidado e vamos olhar tudo. Vem cá. Vamos começar pelo óbvio. Ação que ocorre no momento da fala. Ação que ocorre no momento da fala. O que é isso? É o teu agora. O negócio está acontecendo e eu estou falando. É exatamente isso, ó. No momento da fala, é o meu agora. Por exemplo, vejo o céu estrelado. Vejo o céu estrelado. Então, estou lá. No momento em que estou falando, ó, está acontecendo. A ação está acontecendo no exato momento em que falo. Gente, esse é o sentido mais óbvio. E ele é utilizado para a realização de pegadinhas, tá? Já já te digo como. Deixa aí em stand-by. Então, tenho aí meu primeiro sentido. Vem para o próximo. Ação habitual. Ação habitual, repetitiva, certo? Uma ação que dura, tá bom? E que vai aí se repetindo ao longo do tempo. Exemplo. Todos os anos não, peraí. Ela viaja para o interior do estado. Então, olha só. Todos os anos ela viaja para o interior do estado. Eu poderia muito bem agora usar um exemplo do tipo, eu treino 4 vezes por semana. Eu treino. Você percebe que está no presente? Eu treino, tu treinas. E quando eu digo eu treino 4 vezes por semana, eu não tenho o fato que acontece apenas no agora, gente. Eu tenho o fato que é o quê? Repetitivo. Eu poderia dizer, eu estudo da segunda a sexta. Percebe a ação repetitiva? Eu estudo, presente do indicativo. Eu estudo, tu estudas. Presente do indicativo, mas no contexto, eu estudo da segunda a sexta. O que é que eu tenho aí? Uma ação habitual. Mas eu quero colocar aqui neste exemplo para que você entenda que não precisa ser uma coisa que se repete semanalmente ou mensalmente. Pode ser uma coisa que acontece com frequência, mas sei lá, uma vez por ano. O que interessa é que eu tenho aí, ó, uma ação que se repete. Todos os anos ela viaja. Eu viajo, tu viajas, ele, ela viaja. Então o que eu tenho aqui? O sentido
é diferente do quê? Do meu tempo e modo. Qual é o tempo e modo? Classificação do tempo e do modo. Presente do indicativo. Mas qual é o sentido? Um fato habitual. Aí o que é que a banca faz para tentar te derrubar? Ela faz assim, ó. Ela chega, pega esse item 2 e faz o seguinte. Na frase em análise, o verbo está conjugado no presente do indicativo, expressando, portanto, uma ação que ocorre no momento da fala. Olha só que pegadinha perigosa, porque a banca começou classificando de forma correta, ó. O presente do indicativo, é ou não é? É. O verbo está conjugado no presente do indicativo? Sim. Mas aqui, nesse contexto, expressa uma ação que ocorre no agora, no momento da fala? Não. Expressa uma ação o quê? Habitual. Cuidado com esse tipo de pegadinha, tá bom? Leia a sua letra até o fim. Muito comum a banca dizer, né, classificar tempo e modo de forma correta e jogar sentido errado ou vice-versa. Então, cuidado com isso aqui. Vamos aqui para o item 3. Outro sentido. Ação no futuro. Olha que legal, ação no futuro. Vamos ver um exemplo? Pago isso depois. Ah, você vai pagar o boleto agora? Não, não, pago isso depois. Você percebe, gente, que esse meu fato não está acontecendo agora. Ele não está acontecendo de forma habitual. Na verdade, o sentido aqui, ó, é de pagarei. Quando eu digo, encontro você mais tarde, na verdade, a ideia é de quê? De encontrarei. Mas que verbo eu estou usando? Em que tempo? Em que modo? Então, olha só, o pago, ele tá aqui, ó. Eu pago, tu pagas, ele paga, ó, presente do indicativo. Mas, no meu contexto, mais uma vez, aquela história das duas faces. De um lado, ó, conjugação aí em tempo e modo, presente do indicativo. Mas o sentido de que é, galerinha? Do futuro, sentido de futuro. Então, cuidado. Professora, mas então eu posso dizer, o verbo está no futuro. De jeito nenhum, o verbo está no presente do indicativo. Entretanto, se a banca pedir o sentido dele, no tocante à semântica, o verbo expressa uma ação no futuro. Aí sim, aí eu tenho um gabarito, ok. Cuidado. Posso substituir, professor, esse negócio aqui, em vez de pago por pagarei? Claro, nenhum problema. Posso sim. E esse pago, isso aqui é coloquial, isso aqui é a linguagem do povo? Não, isso aqui tá culto. Padrão culto, sim, posso dizer, sem nenhum problema. Pago isso depois. Inclusive, a banca, acho que foi Instituto UCP, sim, foi, cobrou um dia desse uma questão sobre isso, ok? Terminamos aqui esses 3, vou apagar tudo. Quem for dar print que dê agora, vem pra cá. Ação no passado. Ação no passado. E aqui, ó, tem um nomezinho bonitinho, é o tal do presente, presente histórico. Presente histórico. Massa, presente histórico. O que é isso, professora? Olha só, vem cá. Vamos dar um exemplo. Em 1969, o homem pisa na Lua. Olha só que legal. Em 1969, o homem pisa na Lua. Gente, o meu contexto deixa nítido que o sentido é de passado, mas tá nítido, né? Até aqui um adjunto adverbial, marcando mesmo que o fato já ocorreu. Mas eu quis escrever esse meu verbo no presente do indicativo. Eu piso, tu pisas, ele pisa, o homem pisa. Então, se tua banca perguntar, tá conjugado em que tempo e modo? Presente do indicativo. Mas o sentido é de quê? É de passado. E preciso fazer mais uma observação. Por quê? Porque eu quis dizer pisa, porque eu não usei pisou. Eu poderia colocar pisou, claro, é a ação no passado. Aqui eu teria o pretérito perfeito, maravilha. Mas há uma intenção do autor, quando ele faz uso desse tipo de coisa, desse tal presente histórico.
E aí eu preciso que você anote aí ou que você fixe, tá bom? Por que foi utilizado? Para conferir maior atualidade para conferir maior atualidade ao fato. Para conferir maior atualidade ao fato. Ou seja, fazer com que você, leitor, no momento em que estiver lendo, se sinta mais próximo do fato. Para você se sentir ali. Basicamente para isso. Então, é aí, né, um recurso utilizado para conferir maior atualidade ao fato, fazer com que o leitor se sinta mais próximo. Toma muito cuidado, tá certo, gente? Cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio, porque ele não está aqui por acaso. Esse tempo foi escolhido com uma finalidade e algumas bancas aí já cobraram, inclusive usando essa expressão, conferir maior atualidade ao fato. Então, fique ligado em relação a isso. A banca sequer precisa dizer que está no presente do indicativo. Ela pode muito bem pesar um pouquinho mais a mão e dizer assim: o verbo em destaque foi empregado para conferir maior atualidade ao fato. Ponto. E você que se vire para identificar o que significa isso. Então, toma cuidado. Presente do indicativo, mas com o sentido de passado. Por acaso? Não. Com uma finalidade, conferir maior atualidade ao fato. Até aqui tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom demais, né? Vem aqui para o passado, olha só. Meu pretérito perfeito. O que o pretérito perfeito expressa? O que ele expressa? Uma ação, no geral, uma ação concluída. Uma ação acabada. O meu foco agora não vai ser apenas no sentido, tá? Eu preciso me ater à conjugação de alguns verbos. Algumas provas, algumas bancas, elas amam isso daqui, tá certo? A conjugação de alguns verbos. Então, toma cuidado com isso daqui. Então, primeira coisa, pretérito perfeito. Ação o quê? Perfeito, acabado. Se eu digo para você, fulaninho, o seu trabalho ficou perfeito. Significa o quê? Não preciso mais fazer nada. Ele tá, jóia, acabado, finalizado. Maravilha? Perfeito, concluído. Ação passada, totalmente acabada. Então, o sentido é esse. Mas preciso me ater à conjugação de alguns verbos. Gente, olha só. Se você souber conjugar o verbo ter no pretérito, por favor, lembra, é pretérito perfeito. Se você souber conjugar o verbo ter no pretérito perfeito, você vai saber conjugar os derivados do verbo ter, porque você vai fazer a mesma coisa. Então, olha que negócio divertido. Meu Deus, professora, você é doida. É divertido, olha só. Manter, reter, conter, entreter. Você tá vendo, ó? Eu tenho o verbo ter. Para virar manter, só fiz acrescer o man. Para virar reter, o re. Para virar o conter, o com. Para virar o entreter, o entre. O que é que a gente vai fazer aqui com esses verbos derivados? Olha só, aqui está a conjugação, já trouxe aqui tudo pronto. Então, olha só. Eu tenho lá o verbo ter conjugado no pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Tá lá. Então, foca nisso aí. Você tem que saber conjugar isso aí, ok? Agora, a gente vai... Tenta pensar se você não já escutou isso por aí. Durante a festa, várias bancas, meu Deus, eu tô muito concurseira, viu? É muito focada. Eu queria dizer banda, gente, banda. Diversão, professora, diversão existe. Então, olha só. Durante a festa, várias bandas entreteram a multidão. Já escutou isso? Várias bandas entreteram. Já escutou? Já escutou? Eles manteram o acordo. Eles manteram o acordo. Meu Deus, houve um problema, eles reteram o pagamento. Eles conteram os manifestantes. Já escutou? Tudo errado, né, babies? Vem cá. Tudo errado. Olha como é que você vai fazer. Você não tem aqui essa base? Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram? Pois é. Então, se você sabe conjugar, isso aqui é o verbo ter, você só vai pegar esse negócio em vermelho aqui, que é o iniciozinho, e acrescentar aqui. Vou aproveitar até, porque eu não vou nem... Só tá faltando, eu tô pegando a comida, cortando, só tá faltando colocar... Aliás, eu tô colocando na sua boca, só falta você engolir. Você ainda vai focar aqui, ó. Essa é, terceira pessoa do plural, a pessoa mais cobrada nas provas de concurso. Porque é justamente ela que provoca os errinhos que eu citei. Eles
reteram, eles reteram o pagamento, eles conteram os manifestantes, entreteram a multidão, entreteram. Gente, tudo errado. Bora fazer aqui? Olha só. O que é que eu vou fazer? Vamos fazer o verbo reter? Olha como é difícil. Olha só. Gente, eu acho até divertido. Olha só. Olha que lindo. Como é que a gente vai falar? Eles reteram? Não, retiveram. Você vai pegar, tira o ter, né? Que no caso é o verbo aí de onde vem o reter. Derivado é só acrescentar o ré antes. Eu retive, tu retiveste, ele reteve. Nós retivemos, vós retivestes, eles retiveram. Light demais. Vamos fazer só mais um? Vamos fazer o entreter, pra você ver maior. Então difícil, né? Esse entreter é nada, Só você fazer entre. Confere aqui, não é o entre? Então, entre. E aí segue o baile. Vem pra cá, entre. Como é que eu vou dizer? Entreteram? Não, entretiveram. Mas, professora, ficou feio pra caramba. Menino, já é um ótimo indício. É praticamente garantido, então, que tá bom. Não tá ficando feio no português, é porque o negócio tá com tendência a ficar bom. Assim, né, na opinião de vocês, gente, porque eu acho tão lindo. Entretiveram. Eles entretiveram. Minha nossa, só. Eles entretiveram. Maravilha? Então, nada de manteram, nem de reteram, nem de conteram, nem de entreteram, nada disso. Como é que vai ser? Mantiveram, retiveram, contiveram, entretiveram. Vamos lá? Segue. Mesma coisa para o verbo pôr, galera. Eu tenho que saber conjugar o verbo pôr no pretérito perfeito do indicativo e sabendo isso eu consigo conjugar os derivados, tá certo? Então, eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Eles puseram. Então, vem cá. Olha só. Você também vai focar aqui, porque eita, que menino, coordenação motora mandou lembranças. Olha só. Eles puseram. Geralmente é daqui, né, que a banca vai tirar a maior parte das pegadinhas. Por quê? Porque a galera fala, eles proporam. Menina, eles proporam um acordo massa. Menina, Jorge e Mateus. Eu ia falar Roberto Carlos e Eraso, mas como meu público anda muito jovem... Jorge e Mateus comporam lindas músicas juntos, comporam. Eles se oporam. Eles se oporam ao recurso lá. Eles suporam. Eles reporam o estoque. Não é assim, gente, que a gente vê? Eles reporam. Gente, nada disso, né? Você vai focar aqui. Olha a conjugação como é que tá. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes. Olha, quem é a menina dos olhos? Eles puseram. Então, olha só. O opor, só o ó. Repor, propor, compor, supor. Ó que coisa linda. Olha. Eles opuseram. Opuseram. Nada de oporam. Vamos fazer mais. Vamos fazer o repor. Segue o baile. Eles o quê? Repuseram. Eles, vamos ver, propuseram. E Jorge e Mateus, gente, como é que vai ser? Eita. Minha gente, ficou feio. Eu tô tentando aqui, mas não sei o que tá acontecendo com minha letra hoje, não. Compuseram. Compuseram? Compuseram, sim, compuseram. Nada de eles comporam, eles compuseram. Pegou? Pegou o negócio aqui? Vamos fechar. Vem para o verbo vir. Tenho aqui o verbo vir e também os derivados dele funcionarão da seguinte forma, quer dizer, da mesma forma, na verdade. Inter. Inter, ad, com. Olha só? Então, gente, desses aí, o que mais bomba é o verbo intervir, né? Porque a gente escuta o tempo todo. A polícia interviu. Ou não? A polícia interviu. Não deu tudo certo, os advogados interviram. Tudo certo ou tudo errado? Tudo errado, vem cá. Olha como é que vai ser. Eu vim, tu vieste, agora eu preciso que você foque em duas, tá? Terceira do singular e terceira do plural, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Será que é interviram? Será que é interviu? Vamos fazer aqui, Meu Deus, a polícia interveio.
A polícia interveio. Não existe esse interviu, não. A polícia interveio. Os advogados intervieram. Muito legal, né? Massa demais. Convieram, advieram. É isso aí. Então, eu tenho aqui, ó, dica mara para que você acerte conjugação lá na hora da tua prova. Tranquilo, né? Só uma observação, viu? Você tá vendo isso aqui, né? Eu vim. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui, hein? Eu vim. O que é isso, gente? Eu vim. É o quê? Eu, né? Pretérito perfeito. Se eu digo eu vim, é porque o quê? Já aconteceu, não é isso? Uma ação acabada? Eu vim. Ok? Isso aqui é o pretérito perfeito. Só uma observação. Você falaria assim, ele não. Ele pode... Oh, meu Deus, por que aqui, Senhor? Por que comecei aqui? Vamos ver aqui. Ele pode estudou hoje. Ele pode estudou hoje? Gente, aí. Você não tá achando um absurdo, não? Uma escrita como essa? Ele pode estudou hoje? Estranho, né? Horrível. Tá errado, né? Claro que tá errado. Não posso fazer isso. Eu tenho aqui uma locução verbal. A gente tem um tópico aqui no TEC que trata da locução verbal. A locução verbal, ela vai aparecer sempre aí com pelo menos 2 verbos e o último verbo sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos ver essas formas aí, infinitivo, gerúndio e particípio. Isso aqui, galera, aqui uma locução verbal. O meu último verbo tem que estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, não é isso? No particípio. Infinitivo, estudar. Gerúndio, estudando. Particípio, estudado. Então, aqui eu teria que dizer o quê? Ele pode, quase consigo ouvir como é que vocês estão falando aí, ele pode estudar. Não é isso? Alguém tem dúvidas sobre isso aqui? Você ia dizer ele pode estudou? Não. Por quê? Porque essa pessoa aqui, esse verbo estudou, ele está conjugado, meu Deus, esse verbo aqui ele está conjugado, ó, quando eu digo estudou, eu tenho aqui o pretérito perfeito, não é isso? O pretérito perfeito, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Não vou usar isso aí terminando minha locução verbal. Então, olha só, isso é um absurdo. Como é que seria? Ele pode estudar. Professora, que tanta enrolada é essa? É claro que ninguém vai dizer pode estudou. Tá, concordo. Mas por quê? Vou limpar aqui. Por quê? Você tá super seguro, né? Tá falando que ninguém vai dizer pode estudou. E por quê, meu Deus? Por que vocês falam assim? Por quê? Pode vir aqui? É isso que você tá fazendo, ó. Isso aqui é o pretérito perfeito. Isso aqui é o... Deixa eu só atualizar aqui, ó. Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Uma ação o quê? Que já acabou. Aí você faz. Você pode vir aqui? Eu posso fazer isso? Claro que não, gente. Até porque o vir acabou já. Então nem vou, nem me diga. Pode vir? Já fui. Não tem o que fazer aqui. Você pode vir? De jeito nenhum, não tem como. Ah, e pior, você vai vir. Quem nunca ouviu isso? Você pode não ter falado, mas você já ouviu. Você vai vir aqui hoje? Gente, isso aqui é gravíssimo, né? Isso aqui é um erro gravíssimo. Eu não posso dizer vai vir. Eu tenho que usar aqui, meu último verbo da locução, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então seria vai vir. Nada de vai vir. Tá bom? Então, foca nesse negócio aqui, tá certo? E aí, só para descontrair, porque eu sei, né? Eu sei que vocês têm ódio de verbo, né? No geral, pouquíssimos, né? Gostam de verbo. Vou fazer só uma brincadeirinha aqui com vocês em relação a isso, para descontrair. Olha só. Então, pode vir. Pode vir, não é isso? Eu não posso usar o pode vir. Por que não posso usar? Porque o vir é o quê? É passado. Que tipo de passado? Ah, é o pretérito perfeito.
E para fechar aqui a minha locução, eu tenho que usar o quê? Uma forma nominal. Forma nominal? Sim, aquelas que eu citei. Forma nominal é o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Não é isso? Particípio. Então, eu posso dizer, pode estudar, infinitivo. Está estudando, gerúndio. Tem estudado, particípio. Eu posso fazer isso. Agora, pode vir não. Por quê? Porque isso aqui é passado, não é forma nominal. Vocês pegaram isso aqui? Escuta a musiquinha da tia, só para descontrair. Olha só. Aí, beijo aí pra você, viu, painho? Essa é pra você que você gosta desse negócio. Olha só. Se você quer passar, me diz então o que você tá fazendo. Pode vir, meu bem, pois pode vir, é mesmo que veneno. Tá vendo, ó? Se você quer passar, me diz então o que você tá fazendo. Pode vir, meu bem, pois pode vir, é mesmo que veneno. Por quê, hein, gente? Por quê? Porque o vir é passado, não é nominal, por isso não pode aparecer no final da locução verbal. Pegaram? Ai, gente, tenho tanto orgulho dessa minha paródia, achei tão linda. Consigo ver as palmas de vocês aí do outro lado, ficou massa, né? Painho, gostasse, não foi, painho? Isso é jovem guarda, viu? Eu sei que tem gente aí que não sabe nem o que é isso. Bota lá no Google, depois você descobre, viu? Galera, vamos seguir. Pretérito imperfeito. Aliás, olha aqui pra mim. Eu acho melhor a gente dar uma pausa. A gente já viu alguns verbos. É melhor você dar uma treinada, vai cantando aí a música, toma um café. Vamos dar uma pausa aqui e a gente termina já esse tópicozinho aqui de verbos. A maior parte já se foi, tá bom? Até já!